Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar da escalada militar no Afeganistão com a nova onda de crescimento do Talibã, o movimento fundamentalista e nacionalista islâmico que atua no país. Domar o Afeganistão nunca foi fácil. Os soviéticos tentaram, na década de 1980, ao invadir o país para manter um governo aliado no poder. Foram derrotados pelos guerrilheiros mujahedins, que tiveram a ajuda militar e financeira dos Estados Unidos e países aliados. Em 1996, o novo governo afegão foi deposto pelos talibãs. O grupo fundamentalista e nacionalista islâmico implantou um regime de clara inspiração religiosa com características fortemente autoritárias. Mas, em 2001, os estadunidenses invadiram o país e derrubaram o governo talibã. Usaram como argumento a imagem negativa do grupo e a informação de que o terrorista Osama Bin Laden se refugiou no Afeganistão com o apoio dos talibãs. Um novo governo pró-Ocidente assumiu, mas só se manteve no poder graças ao forte apoio militar dos Estados Unidos. Ao longo do tempo, o país sempre foi uma pedra no sapato da maior potência militar do planeta. 20 anos depois da invasão, sem conseguir dominar de fato o Afeganistão, os estadunidenses decidiram se retirar. O custo da guerra chegou a pelo menos 170 mil vidas e mais de $1 trilhão. E antes mesmo da saída completa das tropas dos Estados Unidos, o Talibã começou uma ofensiva militar irresistível. Tomou cidade após cidade numa guerra relâmpago. Ocupou Cabul, entrou no Palácio Presidencial, derrubou o governo e assumiu o poder. Milhares de civis estão nas ruas com medo do que pode acontecer. Os primeiros sinais de violência surgiram no aeroporto de Cabul, quando centenas de pessoas tentaram fugir do país logo depois da ocupação da capital pelo Talibã. E para falar deste assunto, vamos conversar online com João Carlos Souto, professor de Direito Constitucional e procurador da Fazenda Nacional, e também com Antônio Jorge Ramalho, professor de Relações Internacionais. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o professor Antônio. Como é que o senhor classifica o Talibã? É um movimento religioso, é um movimento político, é um grupamento militar ou ele é tudo isso e mais alguma coisa? Eu diria que a sua última definição é a melhor. É um aglomerado de lideranças religiosas, militares, que começou a se formar nos anos 80 em resposta a uma mudança que houve pela força da imposição de um partido comunista que venceu uma dinastia tradicional no Afeganistão, recebeu apoio soviético a partir de um determinado momento, e desde então o país vem passando por uma série de ocupações passou por uma guerra civil, até que em 96 o Talibã tomou o poder e impôs uma visão de mundo. Isso não é propriamente um grupo político, um partido político organizado, mas há uma identidade que promove a coesão de várias lideranças locais, cada uma com sua agenda étnica, tribal e religiosa, que se encontram nesse espaço. Sobretudo um grupo que se forjou, em parte, pela oposição a ocupações estrangeiras e, em parte, pelo auxílio que recebeu da comunidade internacional, leia-se aí Estados Unidos durante a Guerra Fria, Paquistão, Arábia Saudita, cada grupo regional, cada poder regional, por uma razão distinta, mas que terminou dando origem a esse aglomerado de lideranças que compartilham uma visão de mundo muito atrasada em relação a direitos humanos, mas que faz sentido naquele lugar, naquela região do mundo. Professor João Carlos, o senhor diria que o Talibã é um grupo extremista, como muitos classificam? Como é que o senhor avalia o Talibã? Sem sombra de dúvida, ao ter acolhido no seu território, durante largo espaço de tempo, a Al-Qaeda, e que culminou com o 11 de setembro,
sem sombra de dúvida, é um grupo extremista. Do contrário, não teria abraçado aquela causa e dado guarida, como eu disse, a Al-Qaeda. E, por outro lado, é uma reação o professor lembrou muito bem, a invasão soviética no início dos anos 80, a luta, a influência religiosa que eles sofrem, que eles defendem, né, a posição religiosa. Então, creio que é possível qualificar tanto num aspecto quanto no outro. Professor Antônio, eu acho que é importante a gente contextualizar a questão estratégica. Qual é a importância, de fato, do Afeganistão para ter tantos interesses envolvidos? A antiga União Soviética, na década de 80, que se envolveu numa guerra lá, como dissemos, depois os Estados Unidos, que também promoveram uma guerra. Qual é a importância estratégica do Afeganistão? Olha, de um lado, é uma passagem importante para fluxos migratórios que ali seguem para a Rússia, seguem para o Paquistão, seguem para o Irã, fronteiras que vão terminar na China, na Rússia, etc. Atravessam territórios que sofrem influência dessas grandes potências. O problema é que ali, como bem colocou o Dr. Souto, por um período, os talibã acolheram, não particularmente a Al-Qaeda, eles não tinham qualquer relação, eles foram surpreendidos, inclusive, quando souberam que parte da Al-Qaeda estava alojada no seu território, porque aquilo era um acordo tribal entre partes específicas do território, não era uma política de Estado do Talibã apoiar a Al-Qaeda naquele momento. Mas os Estados Unidos precisavam identificar um inimigo e, depois do 11 de setembro, identificaram o Iraque e o Afeganistão. E, como eles declararam uma guerra contra o terror, eles precisavam... Uma guerra envolve Estados nacionais. Eles precisavam colocar suas forças armadas contra outras forças armadas, contra outro soberano, por assim dizer. E identificaram, então, o Afeganistão como alvo. Passaram 20 anos, gastaram mais de $1 trilhão, treinaram cerca de 300 mil militares e milicianos. Uma boa parte dos talibã, na verdade, tem origem nos chamados mujahedin, que eram milicianos treinados pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria para fazer oposição à União Soviética, que havia apoiado, a partir de dezembro de 79, né, ao longo dos anos 80, os soviéticos passaram uma década no Afeganistão. Então, de um lado, tem uma certa questão de prestígio das grandes potências que querem mostrar a sua capacidade de impor um governo mais que se coadune mais com seus valores naquela região. De outro lado, existe essa resistência indômita, uma resistência muito forte dos talibãs que pregam uma determinada forma de ver o mundo, como muito bem colocou o Dr. Souto, que nada tem que ver com a nossa ocidental, mas que cabe naquele contexto. Ou seja, eles têm um modus operandi também muito complicado, quer dizer, nesse sentido, sim, seria um grupo que recorre a atos terroristas, recorre a atitudes extremistas, mas o foco deles não é espalhar isso como uma ideologia mundo afora, diferentemente do que era a Al-Qaeda, por exemplo, de atacar aquilo que eles percebiam como seu inimigo no seu território. Não, a preocupação deles é dominar o seu próprio território para manter recursos, para manter acesso a recursos, tanto extraindo da população, como controlando esses fluxos migratórios, administrando a justiça, uma visão de mundo, eles se veem ali a serviço de uma causa religiosa. E, principalmente, controlando o fluxo de produção, a produção de papoula e o fluxo de exportação de um componente importante para a produção de ópio e outras drogas sintéticas. Então, é daí que vem o recurso, é estratégico nesse sentido, uma boa parte da papoula que chega à Europa chega é produzida no Afeganistão,
em certo sentido, é um país que é vitimado pela sua vantagem comparativa na produção de papoulas, da mesma forma que a Colômbia, Peru e Bolívia são vitimados por sua vantagem comparativa na produção de cocaína, né, de coca, que é utilizado como insumo para o tráfico de drogas. Então, é um problema que está conectado com o tráfico de drogas internacional. Não há como dissociar uma coisa da outra. Os talibã se veem no meio desse contexto com uma agenda religiosa fundamentalista, que tem visões muito distantes daquilo que nós consideramos correto no âmbito, né, de todos aqueles que apoiam e assinam a Declaração Universal de Direitos Humanos. E isso, em certo sentido, causa repulsa, causa revolta nas sociedades ocidentais, que pressionam seus governos a intervir e dizer, olha, não pode permitir que restabeleçam a Sharia, né, por exemplo. Então, esse é o problema. São várias dimensões que se entrelaçam num lugar estrategicamente muito importante em que se encontram grandes potências hoje em disputa por uma influência maior sobre a Ásia Central. Leia-se Rússia, China, Índia, Irã, Estados Unidos, que agora se retiram, mas tendo deixado para trás uma situação ainda mais desordenada do que a que eles encontraram quando entraram em 2001. A retirada soviética, professor João Carlos, foi um fracasso. Depois de 10 anos, militarmente foi um fracasso. E a retirada dos Estados Unidos pode ser chamada também de um fracasso? Salvo engano, antes dos soviéticos, os ingleses já estiveram naquela região. Me parece que na passagem do século XIX para XX, e também foram escorraçados. Algo que, por exemplo, não aconteceu com eles, ingleses, em Hong Kong e em outras partes do globo, né? O reino de onde o sol nunca se põe, não é verdade? Mas, então, além do soviético, tem essa passagem, e o que demonstra a resistência do povo, a dificuldade de acesso e de se guerrear naquela região. Então, isso precisa ser pontuado. No que diz respeito aos Estados Unidos, não me parece correto comparar um com o outro. Os Estados Unidos entram no Afeganistão em 2001 com apoio da ONU, é importante que se diga, com apoio da ONU, com presença de soldados dos países mais diversos possível, da Polônia à Coreia do Sul. Isso não houve com relação aos soviéticos. Os soviéticos, embora não tenham declarado, possivelmente gostariam ou almejavam incorporar o Afeganistão como uma república, uma das repúblicas, né? Os Estados Unidos nunca tiveram essa intenção. Os Estados Unidos saem, o argumento que o Joseph Biden tem utilizado, que é um argumento parecido com o do Trump nesse aspecto, é no sentido, olha, gastamos aproximadamente 2 trilhões, treinamos 300 mil soldados aproximadamente afegãos, e em 20 anos, em aproximadamente 20 anos, não houve avanço no sentido do governo afegão conseguir controlar o Talibã, salvo com a nossa presença. Quer dizer, ela se demonstra muito cara e ineficaz. Professor Antônio, eu vou lhe fazer uma pergunta para o senhor responder no próximo bloco, a propósito até dessa última intervenção do professor João Carlos. Qual é a política dos Estados Unidos daqui para frente com a retirada para o Afeganistão e para o Talibã em especial? Bem, o Direito Sem Fronteiras, portanto, faz um rápido intervalo e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da escalada militar no Afeganistão com a nova onda de crescimento do Talibã.
Os nossos convidados são João Carlos Souto, professor de Direito Constitucional e procurador da Fazenda Nacional, e Antônio Jorge Ramalho, professor de Relações Internacionais. Professor Antônio, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para o senhor responder agora. Qual é a estratégia dos Estados Unidos depois de sair do Afeganistão? Qual é a estratégia para o país e para o Talibã em especial? Eles agora estão procurando redefinir um pouco os objetivos que tinham. Por algum tempo, o discurso oficial era de que iriam estabelecer uma modernização na sociedade afegã, etc. É muito mais fácil, não que seja fácil, mas colocando de outra maneira, é mais difícil ganhar a paz do que vencer a guerra. Entrar, ocupar, dominar as principais linhas de comunicação, colocar toda a força militar que os Estados Unidos têm nas grandes cidades e, com isso, expulsar os talibãs, como eles fizeram, para as montanhas, isso é possível fazer. Não é simples, não é fácil, não é barato, mas é possível fazer. Agora, transformar as instituições e o modo de vida de uma população, fazendo-a abraçar valores que não são seus, é algo que depende, sobretudo, dessa população querer, e, por um lado, e por outro lado, depende de um investimento, de um compromisso da comunidade internacional enorme em relação a isso. Então, os Estados Unidos, por algum tempo, diziam que iriam ajudar o povo afegão. O mais curioso nessa história toda é que alguns deles acreditavam, de fato, que seriam recebidos tanto no Iraque como no Afeganistão como salvadores da pátria, como libertadores. Isso é nada mais descolado da realidade daqueles lugares do que isso. Mas era essa a convicção do governo de então. Hoje, eu acho que eles se deram conta de que talvez seja melhor lidar com governos e pessoas cujos valores eles não concordam, como fazem com a Arábia Saudita, por exemplo. Até você está falando de um governo que tem meios muito distantes daquilo que seria defensável do ponto de vista dos valores ocidentais. E, no entanto, é um dos atores estratégicos, um dos parceiros estratégicos dos Estados Unidos, do Oriente Médio e em outras partes do mundo. Eles hoje, a meu ver, entendem que vão ter que conviver com um governo que pensa como os talibãs pensam. Eles perceberam que saiu caro demais. A minha leitura é que simplesmente eles vão se sentar e vão negociar com os talibãs, apenas colocando como uma linha vermelha, por assim dizer, o compromisso de eles não levarem suas práticas e inclusive, os atos terroristas para fora das fronteiras. Façam o que quiserem com o seu povo, mas não tragam esse conflito para o nosso território. Eu lembrava há pouco que o jornal The Washington Post, um dos colaboradores do jornal The Washington Post, está lançando, me parece que a semana que vem, um livro intitulado The Afghan Papers. O título vem muito a calhar porque lembra o The Pentagon Papers, que foi o vazamento de documentos do Pentágono e que traçava um panorama da guerra do Vietnã e que estava sendo escondido desde Lyndon Johnson e aí já em 1971 na administração do Richard Nixon. Então, esse livro, The Afghan Papers, ele relata a dificuldade, a enorme dificuldade, embora ainda não tenha sido lançado, mas já houve uma antecipação no The Washington Post, e a dificuldade que as forças ocidentais, embora em grande número, os Estados Unidos chegaram a ter 9.500, 12.000, 10.000 soldados, só os Estados Unidos, e ainda assim não conseguiram. Como fica o equilíbrio de forças naquela região? Os talibãs já estão conversando com a Rússia. O chanceler russo já se referiu a eles como pessoas razoáveis. A China tem interesse também em conversar com eles. A Índia manda os seus emissários. O Irã está sempre acompanhando porque eles têm uma posição fundamentalista mais próxima à sunita. E há grupos, há etnias de origem persa e xiitas que estão no território afegão e que são parte
da população e parte, inclusive, de algumas tribos mais importantes, que contam apenas com o Irã como apoio para a sua sobrevivência. Quando eles tomaram poder, pela primeira vez, lá nos anos 90, eles perseguiram e mataram. Já nos anos 70 havia registros também de perseguições dos mujahidin aos xiitas de uma maneira muito cruel, né? Então, o que nós vamos ver, infelizmente, a meu juízo, vai ser uma ascensão dos talibã. O tempo corre a favor deles. Nenhuma das grandes potências está disposta a investir sangue e tesouro, né? Dinheiro e arriscar suas tropas em nome da defesa da população afegã. O que nós vamos ver é uma reprodução dos métodos dos talibã, que passam por esse controle do território, o controle dos fluxos, a possibilidade de extrair renda daquela sociedade e principalmente de produzir papoula e continuar, enfim, controlando o fluxo de entorpecentes ali naquela região. Ao mesmo tempo, a maneira deles se imporem tradicionalmente é pela crueldade, pela ameaça da violência. Eles prestam alguns serviços sociais, mas é muito pouco diante do medo. Na verdade, o princípio fundamental é o recurso à violência e à crueldade para poder fazer com que as pessoas aceitem o seu jugo. E esse jugo passa por uma leitura fundamentalista das escrituras islâmicas, que não representa a grande parte do Islã e a religião, a qual é muito mais tolerante do que esse extremismo representado pelos talibãs. Nós vamos assistir a tempos muito sombrios naquela região nos próximos meses. Agora vamos ver as notícias mais recentes do Afeganistão. O desespero nas ruas da capital Cabul continua. Milhares de pessoas tentam fugir do país de qualquer maneira. A maioria está em torno do aeroporto, ainda controlado pelos Estados Unidos. Apenas na noite de sábado, 7 pessoas morreram em tiroteios nessa área. Pais entregam crianças por cima do arame farpado a soldados estadunidenses na esperança de salvar os filhos. Famílias inteiras disputam um lugar em voos já lotados. Cerca de 20 mil estrangeiros também tentam sair do Afeganistão. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, requisitou 18 aviões de 6 companhias aéreas para ajudar na retirada dos civis. Enquanto isso, o Talibã reforça a ocupação de pontos estratégicos do país e já negocia o reconhecimento internacional. As conversas com o governo chinês parecem adiantadas. Há preocupação com os direitos humanos no Afeganistão daqui para frente, especialmente em relação às mulheres. E agora vamos ouvir outro entrevistado aqui no Direitos Sem Fronteiras. É Andrew Trauman, professor de Relações Internacionais. Por que o Talibã venceu? Nós temos que entender que o pecado original, digamos assim, do Afeganistão é o fato de ele ser um país artificial, criado dentro de uma série de clãs e tribos unidos artificialmente pelo Império Britânico, e que eles não têm um sentimento de unidade nacional. Então, quando os Estados Unidos deslocavam um soldado de Kandahar para Cabul, na cabeça dele, ele tem que defender a família dele, o clã dele, a tribo dele. Ele não tem que morrer por Cabul. Eles não têm esse sentido de meu país e tudo isso. Eles têm um sentido de clã e de tribo. Então, essa é uma das razões. Outra razão que levou à vitória do Talibã é o fato de que, quando começa a retirada norte-americana, os Estados Unidos passam o encargo de pagar os soldos os salários para o governo afegão. Aí eu acho difícil a gente culpar eles por terem entregue as armas se eles já estavam sem receber salário, que os Estados Unidos já não estavam mais fornecendo cobertura aérea desde maio. Desde maio, os Estados Unidos não estavam mais fornecendo cobertura aérea. E, enfim, daí quem pensava em não se render, pensava assim, mas das 10 guarnições, 9 se renderam. Por que eu vou ser o herói? Por que eu vou morrer? Também acabava se rendendo. Relações do Talibã com potências vizinhas. O que o governo chinês não quer é que os muçulmanos chineses se sintam, vamos dizer assim, empoderados
pela chegada do Talibã ao poder. Eles se sintam estimulados, como se dizer, mas o Talibã chegou ao poder, eles vão vir nos ajudar. Então, o que está muito claro para mim é que está havendo uma troca do tipo, olha, a gente sabe que vocês são um país muito precário em termos de infraestrutura, etc. e tal, nós vamos investir no Afeganistão e vocês não se metem nos nossos problemas internos. Para mim, isso está muito claro, né? A palavra-chave para a gente entender a China é segurança. A China está investindo muito na sua segurança. A Rússia, por sua vez, ela sempre viu o Afeganistão como sua órbita de influência, né? A antiga União Soviética invadiu o Afeganistão em 79, ficou até 89, aliás, é toda a origem dos mujahidin, liderados por Osama Bin Laden e tal, que vai gerar a Al-Qaeda, mas isso já deve ter sido falado em outras entrevistas. Mas, enfim, a questão da Rússia é manter os Estados Unidos afastados. Tá? Aquilo ali vamos dizer assim, entre aspas, o quintal da Rússia. Eles não querem os Estados Unidos ali por perto, é próximo demais da Rússia para eles. O Paquistão, por sua vez, ele tem mudado, deu uma guinada na sua política externa nos últimos anos. Ele era um país alinhado com os Estados Unidos na época do governo George W. Bush, do 11 de setembro, só que ele tem se aproximado cada vez mais da China, o que parece ser o mesmo caminho que vai ser trilhado pelo Afeganistão. O que esperar do Talibã? Eu acredito que o Talibã agora vai ser mais cauteloso do que foi o Talibã entre 96 e 2001. Quando eu digo cauteloso, eu quero dizer o seguinte, não que eles não vão violar direitos humanos, não que eles viraram santinhos agora, nem nada disso, mas no sentido de que eles talvez não vão fazer dos castigos corporais um espetáculo como era antes, né? Havia execuções em campos de futebol, açoitamentos em praça pública. Eu acho que essa parte eles não vão deixar isso chegar ao Ocidente. Vai ser uma coisa mais discreta, porque eles não querem sofrer uma nova intervenção. Esse é o interesse. Como eu estou dizendo, não é que eles viraram defensores dos direitos humanos, mas eles não querem uma nova intervenção. E é por essa razão também que eu acredito que eu acho que eles vão cumprir aquela parte que foi acordado com o Donald Trump de não permitir que ataques aos Estados Unidos ou aos seus aliados no Ocidente sejam levados a cabo a partir do Afeganistão. Tá? Eu acredito que existe um interesse pragmático de que isso não aconteça, porque, olha, Guilherme, vamos ser práticos. Tá? A gente se sensibiliza muito com a questão dos direitos humanos, se sensibiliza muito com a questão especialmente das mulheres, mas nós não podemos ser ingênuos a ponto de achar que os Estados Unidos vão gastar bilhões, trilhões numa guerra para salvar as mulheres ou defender os direitos humanos. Eles só farão uma nova intervenção se sofrerem algum tipo de ataque terrorista. O futuro do Talibã e do Afeganistão. Eu acho que as coisas tendem a se estabilizar, sabe? E, infelizmente, eu creio que logo a gente vai esquecer o Afeganistão de novo, como a gente esqueceu nos últimos anos, ninguém lembrava mais que ainda havia uma guerra em curso. Eu não acredito que vai haver muita tensão, eu acredito, como eu disse, que o governo vai buscar um low profile, adotar um perfil baixo, para não chamar muita atenção dessa vez. Bem, chegamos ao fim do nosso programa e muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.